Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a segunda parte do compêndio, que trata da celebração do mistério cristão, especificamente os sacramentos. Hoje trataremos das perguntas de número 311 a 315. Pergunta número 311. Em alguns casos, pode-se celebrar esse sacramento com a confissão genérica e a absolvição coletiva? Nos diz o compêndio. Em casos de grave necessidade, como em perigo iminente de morte, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com a confissão genérica e a absolvição coletiva, no respeito das normas da Igreja e com o propósito de confessar individualmente, no devido tempo, os pecados graves. Pergunta número 312. O que são as indulgências? Nos diz o compêndio. As indulgências são a remissão diante de Deus da pena temporal merecida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, que o fiel, em determinadas condições, adquire para si mesmo ou para os defuntos, mediante o ministério da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Pergunta número 313. Como é vivida a doença no Antigo Testamento? Nos diz o compêndio. No Antigo Testamento, o homem experimenta durante a doença o próprio limite, e percebe ao mesmo tempo que a doença está ligada de modo misterioso ao pecado. Os profetas entreviram que ela podia ter também um valor redentor para os próprios pecados e os dos outros. Assim, a doença era vivida diante de Deus, a quem o homem implorava a cura. Pergunta número 314. Que significado tem a compaixão de Jesus para com os doentes? Nos diz o compêndio, a compaixão de Jesus para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos são um claro sinal de que com ele chegou o reino de Deus e, portanto, a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Com sua paixão e morte, ele dá novo sentido ao sofrimento, o qual, se unindo ao seu, pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. Pergunta número 315. Qual é o comportamento da Igreja em relação aos doentes? Nos diz o compêndio, a Igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, compromete-se a cumpri-la com os cuidados para com os doentes, acompanhados de oração de intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo e atentado por São Tiago. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. Com isso, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Fique com Deus.